Oi, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar sobre grafos, né? A nossa penúltima aula. É a nossa última aula grande, né? E a penúltima aula de conteúdo. Então vamos começar. A apresentação é um pouco comprida porque a gente vai ter a simulação de alguns algoritmos, tá? Mas vamos seguindo que logo a gente termina. Então, o que que é um grafo, né? Já falei de grafo algumas vezes. A gente não viu exatamente o que que é. Já falei que uma árvore, né, é um tipo de grafo especial, né? Ele é um grafo acíclico que tem uma raiz. O problema do Union Find que a gente resolveu lá nas primeiras aulas, na terceira aula, na terceira ou quarta aula, se eu não me engano, é um problema de grafos também, tá? Se a gente considerar cada um daqueles elementos que a gente queria inserir dentro de um conjunto, como um nó, né? Como um grafo separado, no final, quando a gente vai fazendo as uniões, a gente vai tendo grafos maiores, né? Unidos com elementos a mais. Cada grafo é enxergado como um conjunto. Aqui é definição mais formal, direta de grafo, né? Um conjunto de vértices conectados para par por arestas. De novo, pessoal, a gente vai sempre seguir os termos técnicos, a gente vai utilizar as palavras em inglês, tá? Quando a gente for ver API, esse tipo de coisa, quando a gente estiver falando em português. Então, vértice é vertex em inglês, né? Ou no plural, vértices. E aresta é edge ou edges, né? No plural. Por que estudar grafos e algoritmos? Então, vocês vão ver que a grande maioria dos problemas que a gente resolve, a gente consegue reduzir eles a problemas com grafos. Então, milhares de aplicações práticas, centenas de algoritmos conhecidos, abstração útil, o ramo desafiador da ciência da computação e da matemática discreta. O grafo é uma estrutura também estudada na matemática, tá? Não da forma que a gente vai estudar, porque a gente vai ver como operar sobre o grafo usando algoritmos, né? E como construir esse grafo, como representar esse grafo computacionalmente, em memória, né? Já o pessoal da matemática pensa nele numa estrutura um pouco mais abstrata. É, isso aqui é um exemplo de um grafo, onde cada um desses pontinhos aí são os nós, né, os vértices, eles estão conectados entre si, cada um tem uma cor aí por causa de uma determinada representação aí do problema. E o que esse grafo representa é uma rede de interação proteína-proteína. Então, imagine um organismo, eu tenho diversas proteínas, né, milhares de tipos de proteínas, e essas proteínas interagem para que o organismo seja construído, né, para que a célula existe, para que as células formem tecidos, os tecidos órgãos, os órgãos sistemas e os sistemas o organismo em si. Né? Ou se a gente estiver pensando do ponto de vista de uma bactéria, né? Bactéria unicelular, né? E vírus normalmente não é bem proteína, né? É RNA. Eu não sei muito sobre vírus, mas vírus normalmente a estrutura deles é formada de RNA, né? Tem proteína também, né? Que forma o invólucro dele, mas o- a molécula biológica, vamos dizer, é o RNA principal. Enfim, um outro exemplo, né, mapeamento da internet. Pessoal, esses desenhos aqui, eles já têm alguns anos, tá? Porque na verdade, como é só exemplo que é para ser apresentado, mas já tem alguns anos já que eu peguei essas imagens, tá? Foi por volta de 2011, 2012. Olha lá, 10 milhões de amigos no Facebook. Essa imagem é de 2010, então tem 11 anos já. Mas a ideia é, né, cada um desses traços são arestas, né? E a gente tem os vértices aqui, mapeamento da internet, cada vértice seria uma máquina ou um roteador, um equipamento de rede. Aqui cada vértice seria uma pessoa, né, conectada com outras pessoas. Bem, então aplicações de grafos, né, resolver problemas em diversas áreas. Então pode ser um grafo de comunicação, um circuito eletrônico, um grafo mecânico, transporte, internet, um jogo. Perdão, gente, já já eu paro de bocejar. Rede neural, molécula, né? Quais são os vértices de cada um desses problemas, né? Por exemplo, nas moléculas, os vértices são os átomos.
E as arestas nas moléculas é o que liga um átomo no outro para formar a molécula. Em comunicação é um cabo de fibra ótica que liga os dispositivos. No circuito é o fio ou barramento, né, que está correndo ali na placa para ligar um componente no outro e assim por diante, tá? Bem, agora a gente vai para a terminologia. Pessoal, essa imagem é do livro do Sedgwick e eu deixei os termos em inglês, tá? Até umas versões anteriores desse material, eu tinha traduzido aqui, mas como a gente está preferindo manter a API em inglês e a implementação em inglês, só os comentários em português, eu tirei minhas traduções ou correções aqui em cima da imagem para deixar ela igual está no livro com os termos em inglês, tá? Então, o que que é então aqui a gente tem um grafo, tá bom? Isso aqui é um grafo. Tem três componentes. Cada círculo desse aqui preto é um vértice. Cada, cada reta ou cada segmento de reta que liga cada um desses vértices é uma aresta. Então, o que que é um caminho, né? Dentro aqui do grafo. É uma sequência de vértices conectados uma sequência de vértices conectados, olha só, conectados por arestas. Então, certo? Então, por exemplo, esse vértice, esse e esse. Vamos pegar o exemplo do caminho aqui, ó. Esse vértice, esse e esse, então é um conjunto de vértices conectados por arestas, né? Então tem que conseguir sair do primeiro e chegar no último que eu estou verificando. É um caminho, então lá, um caminho de comprimento 4. Então é sequência de vértices conectados por arestas. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu já ir corrigindo isso aqui. Deixa eu já pegar o da outra disciplina e eu já vou arrumando junto. Aqui. As coisas vão escapando. É complicado, né? Conectados por arestas. Ponto e vírgula aqui. Padronizar, né? Sou meio chato com essas coisas, viu? Beleza. Então, vamos voltar para a nossa aula 16. O que é um ciclo ou cycle, né? Caminho cujo primeiro e último vértice são os mesmos. Então, aquele primeiro exemplo que eu comecei a falar, né? Depois eu mudei para cá. Então, isso aqui é um ciclo. Eu saio de um vértice, faço um caminho e chego nele de novo. Então, o comprimento desse ciclo é quantas vezes eu pulei, né? Quantas vezes eu saltei de um vértice para o outro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5, né? Então, se eu qualquer vértice que a gente olhar nesse ciclo, né? Por isso que se caracteriza como um ciclo, a gente consegue sair e chegar nele. Então, esse vértice chega nesse, certo? Dois vértices estão conectados se houver um caminho entre eles. Então, isso aqui é a definição importante. Dois vértices estão conectados, não necessariamente se eles estiverem conectados diretamente, se eles forem adjacentes, mas sim se houver um caminho entre eles, tá? Bem, alguns problemas envolvendo processamento de grafos, né? Coisas a se pensar quando a gente está implementando o grafo. Por que que a gente usa grafo, né? Então, caminho. Existe um caminho entre S de source, né? Fonte, origem, e T, que é o target, alvo, destino. Ou seja, eu tenho dois vértices, fonte e destino. Existe um caminho entre eles? O menor caminho. Qual é o menor caminho entre S e T? Existe um ciclo no grafo? Esse grafo é euleriano, esse grafo é hamiltoniano. O que é um grafo euleriano? Existe um ciclo que percorre todas as arestas exatamente uma vez. O hamiltoniano, existe um ciclo que percorre todos os vértices exatamente uma vez? Então, pessoal, quando a gente está falando de grafo euleriano e algumas outras coisas que a gente vai ver euleriano, né, de Euler, né, a gente está sempre pensando em percorrer arestas uma vez, enquanto o hamiltoniano é o percurso em vértices apenas uma vez. Então a gente tem algumas variações aqui, né, subproblemas. Então a caminhada euleriana é um caminho percorrido sem repetir arestas, então é um caminho, né, não é um ciclo. E o ciclo euleriano é o ciclo percorrido sem repetir arestas. Então, se existir um ciclo euleriano que cobre todas as arestas do grafo, eu posso dizer que esse grafo ele é
Euleriano. E caminhada hamiltoniana, o caminho percorrido sem repetir vértices, e o ciclo é o ciclo percorrido sem repetir vértices. E se eu tiver um ciclo hamiltoniano que cobre todos os vértices do grafo, a gente pode dizer que aquele grafo ele é um grafo hamiltoniano, tá bom? E esse é um problema que não tem, olha só que interessante, esse é um problema que não existe um algoritmo eficiente para calculá-lo. Então, isso aí, pessoal da Comp que acaba estudando, tá? Bem, mais alguns problemas, né? Conectividade, existe uma forma de conectar todos os vértices aqui, uma forma de resolver esse problema usando o Union Find, né, que a gente já viu. MST, qual a melhor maneira de conectar todos os vértices? MST que é de Minimum Spanning Tree, ou árvore geradora mínima, ou árvore de custo mínimo. Biconectividade, existe um vértice que ao ser removido desconecta o grafo. Então esse a gente pode interpretar esse vértice como um vértice crítico, né? Porque se acontecer com ele, eu perco a ligação entre duas partes do grafo. Então, se isso for uma rede de computadores, é um problema, né? Bigrafo ou grafo bipartido, pode ter grafo tripartido, quadripartido também. Dados dois conjuntos de vértices, toda aresta liga um elemento de um conjunto com um elemento do outro conjunto. Isso aqui é usado para algoritmo de cores, né? Colorir mapas. Depois a gente pode comentar sobre isso. Planaridades. Pode desenhar o grafo em um plano sem cruzar nenhuma aresta. Isomorfismo. Duas listas de adjacências representam o mesmo grafo. Então vejam, tem diversos problemas aí envolvendo grafos, uns mais fáceis de resolver, outros mais difíceis do ponto de vista computacional de processamento e outros impossíveis de resolver em tempo hábil, né? Então a gente precisaria de algumas otimizações para permitir que a gente faça aproximações para a resolução desses problemas. Então, agora a gente vai falar de representação de grafos. Como que a gente vai representar? Como que a gente desenha, né? Então, o desenho ele permite intuir sobre a estrutura do grafo que está sendo estudado, que está sendo analisado. E tem que tomar cuidado com a intuição, porque esse grafo é exatamente o mesmo que esse grafo aqui. Há um isomorfismo entre eles. Vejam, por quê? O que se mudou aqui foi somente a forma de desenhar. Então, esse pedaço, esse componente conexo aqui do grafo, ele está aqui por fora, estão vendo? Formando uma espécie de uma casinha. Esse pedacinho aqui, esse outro componente está aqui dentro e os 7 e o 8 estão aqui. Tá? É o mesmo grafo, só com dois desenhos diferentes. Então, como que a gente representa vértice e aresta, né? De zero números. Perdão, de 0 a v menos 1, onde v é a quantidade de vértices do grafo, e outros valores. Necessário utilizar uma tabela de símbolos para a conversão entre representações. Então, pessoal, em vez da gente criar um grafo específico para ficar armazenando em cada vértice dele algum tipo de representação, a gente sempre usa uma representação de 0 a v menos 1. E se a gente quiser associar a cada um dos vértices algum valor, a gente usa uma tabela de símbolos, onde a gente vai amarrar como chave o número do vértice e como valor o que a gente quer armazenar. Então, por exemplo, esse grafo aqui que está de 0 a 6, se eu quiser associar valores letras, né, a gente usa uma tabela de símbolo. Então, associando 0 com A, 1 com B, 2 com C, 6 com G e assim por diante. Tá bom? A gente já estudou a tabela de símbolos, né? Anomalias em grafos, pessoal. Laços e arestas paralelas. Normalmente a gente não tem isso, mas a gente pode precisar ter dependendo do problema que se quer resolver. Então, o que é um loop ou um laço? Ou loop não, na verdade, um self loop, né? Que é o laço entre o mesmo vértice, né? Um autolaço. É quando eu tenho uma aresta que liga liga o mesmo vértice como origem e destino. E arestas paralelas quando eu tenho mais de uma aresta ligando dois vértices. Esse tipo de construção
Por um grafo normal, para um grafo que não existe valor associado às arestas, não faz muito sentido. Mas quando a gente tem um grafo que ele é ponderado, a gente pode ter arestas diferentes, cada uma representando algum tipo de custo. Então, por exemplo, se a gente tem um grafo ponderado que representa um mapa, a gente pode ter uma origem e um destino, duas cidades, uma cidade de origem e uma cidade de destino, e duas arestas entre elas, sendo que uma aresta representa a estrada de asfalto com determinada quilometragem e a outra que representa uma estrada de terra com outra quilometragem. Às vezes a estrada de terra, o comprimento dela é menor, a distância para eu sair de uma cidade e chegar na outra é menor, então teoricamente eu iria mais rápido. Só como é de terra e a condição é pior, tarará, pode ser que eu opte por ir pela estrada de asfalto, mesmo ela sendo mais longa, tá? Porque eu vou gastar menos tempo, porque eu vou conseguir manter uma velocidade média maior do que se eu fosse pela estrada de terra. Um exemplo que eu sempre falo, né, é, é ir de São João até Vargem. A gente tem dois caminhos, né? Tem mais de dois caminhos, né? Se a gente for pensar friamente, mas imagine o seguinte: de São João até o Pedregulho, vai? Não vou pôr Vargem, porque senão a gente pega um pedaço de estrada de asfalto aí, comum. De São João até o Pedregulho, se você for pela estrada de asfalto, é rápido, 6, 7 minutos, acho que nem isso, 10, vamos chutar 10 minutos alto, né? Chutar alto 10 minutos. Se for pela estrada de terra, uma vez eu gastei mais de uma hora de São João até Vargem, porque eu tive que ir pela estradinha de terra. A estrada não estava muito boa na época, né? A gente acaba andando um pouco mais devagar. Então, agora a gente vai começar já a falar. Nossa, até gelei agora, pensei que não estava gravando. A gente vai começar a falar da implementação do grafo, tá bom? O nosso grafo, pessoal, a gente vai chamar usando o nome em inglês, graph. Ele vai ter dois atributos que eles vão ser inicializados. O vértice, principalmente, né, vai ser inicializado, não vai ser alterado. Então, vértices e edges, ambos inteiros. E aí, a API. O construtor, a gente vai construir um grafo com a quantidade fixa de vértices. Tá? Nossos grafos vão ser assim. A gente poderia implementar grafos de tamanho arbitrário, ou seja, você inserindo elementos nele, ele vai sendo construído, tá? Mas o Sedgwick no livro ele opta por fazer uma implementação fixa, porque vai auxiliar, vai facilitar um pouco a implementação dos outros algoritmos. Os métodos para obter a quantidade de vértices e de arestas, o método para inserir uma aresta entre o vértice V e o vértice W, um método para verificar quem são os vértices adjacentes a um vértice V. O que são os vértices adjacentes? São os vértices que estão ligados a V diretamente, e o grau de V, que é o quantos vértices eu tenho ligados a ele, quantas arestas eu tenho saindo dele ou entrando nele, porque em grafo, na verdade, a gente não tem essa diferenciação, né? A aresta, ela tanto sai quanto entra, é um caminho de duas vias. Então, para a gente implementar um grafo, tem várias formas, a gente vai ver três, tá? Da pior para melhor, né? Pior para melhor. Dependendo da situação, né? Mas a gente vai ver que tem custos aqui associados a cada uma delas e a última implementação vai ser a que a gente vai usar de fato. Então, implementando usando uma lista de arestas. Como seria isso? Então, eu mantenho o conjunto de arestas usando uma lista ou um array de arestas. Então, eu vou criar uma classe que vai chamar aresta. Eu tenho um vértice e o outro, dois vértices. A gente não precisa dizer se é vértice de origem e de destino, porque é um grafo. Isso não faz muito sentido. Só faz sentido na hora que a gente está caminhando. E eu vou guardar num array ou numa lista encadeada cada uma dessas arestas. Eu crio objetos novos com esses dois vértices, então eu estou indicando que existe uma aresta entre eles. Então, para esse grafo aqui que vai acompanhar a gente até agora o fim da aula, que é o mesmo gráfico que a gente já viu inicialmente, eu tenho quais arestas? Aresta 01, aresta 02, aresta 05, ou seja, 01, 02, 05, 06, 34, 35, 45, 46, 78, 9, 10, 9, 11, 9, 12, 11, 12. Perceba, eu estou marcando, eu estou criando uma vez só. Eu não estou fazendo 0, 1, 1 e 0, porque
A aresta 0 e 1 já representa esse caminho, tanto de 0 para 1 quanto de 1 para 0, porque isso aqui é um grafo, não tem direção as arestas, tá bom? A gente vai ver quais são os problemas que estão associados a isso, tá certo? Eu acho que já posso até falar. Imagine o seguinte, eu quero verificar quem são os vértices adjacentes a um determinado vértice. Então, o ADJ de um V, quem que são os adjacentes? Por exemplo, pode ser do 0, ou pode ser do 9, ou do 12, tanto faz, do 11. Do 11, tá? Acho que é o melhor aqui. A gente vê esse problema acontecer. Eu vou ter que percorrer todas as arestas, obrigatoriamente, verificando se o 11 é o primeiro vértice da aresta ou se o 11 é o segundo vértice da aresta. Para cada verificação que eu fizer, se eu encontrar o 11, o outro vértice é adjacente a ele e eu preciso, então, obrigatoriamente percorrer toda a lista de arestas. Depois a gente vai ver uma tabela que vai resumir isso. Então, isso é um pouco problemático, porque eu tenho que... Imagina se o grafo tem 1 milhão de arestas e eu só tenho um adjacente ao 11, eu só não tenho nenhum. Eu vou ficar trabalhando dentro dessa lista de arestas à toa, né? Então, tem como melhorar isso? Uma forma é usando uma matriz de adjacências. A gente vai ver que vai acabar tendo um desperdício de espaço, um desperdício de memória. Então, olha só. Como que a gente faz isso? A gente mantém um array bidimensional de dimensões V por V, de booleans, poderia ser qualquer outro tipo, a gente está optando por utilizar booleans, verdadeiro ou falso. Para cada aresta VW no grafo, eu tenho que o adjacente de VW é igual ao adjacente de WV, que é igual a true. Então, se eu estou inserindo um vértice adjacente, por exemplo, vértice 6 e 4, eu tenho que na posição linha 6, coluna 4 e pôr true, que vai implicar que eu estou na coluna 6, linha 4, vai implicar que eu tenho que fazer essa mesma coisa na linha 6, coluna 4. Então, eu tinha linha 4, coluna 6, linha 6, coluna 4, tem que marcar os dois como verdadeiro. Aqui no exemplo é o 8, 7, ó. Linha 8, coluna 7, coluna 8, linha 7. Eu preciso marcar os dois para representar a mesma aresta que estava representada aqui, que eu acabei esquecendo de falar, com essa aqui. Tudo bem? Então vejam, a gente acaba tendo um desperdício, porque eu tenho um reflexo, né? Eu tenho o gráfico codificado duas vezes. O que implica usar a matriz de adjacência? A gente não vai poder ter, a gente não vai conseguir ter de forma homogênea, vamos dizer assim, a representação de loops, porque enquanto para arestas entre vértices diferentes, a gente tem duas marcações, quando a gente quer representar um loop, a gente vai ter uma marcação só, que é na diagonal dessa matriz, né, desses dados aqui, representados em forma de matriz. Quando a gente quer saber quais são os vértices adjacentes a um determinado vértice, a gente vai pegar esse vértice, vai na linha ou na coluna dele e vai percorrer a linha inteira ou a coluna inteira verificando quem está marcado como verdadeiro, né? Então isso pode ser, dependendo da natureza do gráfico, a gente vai gastar muito tempo fazendo isso também. Quando o gráfico ele é esparso, a gente chama. A gente vai ter isso depois, tá bom? E a outra representação, pessoal, é usando listas de adjacências. E essa é a representação que a gente vai usar. A gente mantém um array vértice indexado de listas de adjacências. Então, se o meu grafo tem 13 vértices, no caso aqui, eu crio um array de 13 posições. Para cada posição, eu vou ter o mapeamento de um dos vértices. Então, a posição 0 é o vértice 0, posição 1 é o vértice 1, posição 2 é o vértice 2 e assim por diante. E em cada posição dessa, eu vou ter uma lista de adjacentes, ou seja, uma indicação de quem são os adjacentes daquele vértice. Então, por exemplo, do 0 eu tenho o 6, o 2, o 1 e o 5 são adjacentes a ele. No 6 eu tenho o 0 e o 4. Aqui a gente vai ter a codificação da ida e da volta também, tá bom? Essas listas que são usadas aqui, aí na implementação do Sedgwick, ele utiliza objetos do tipo bag, que eu já até tinha comentado com vocês. São estrutura de dados
que elas são parecidas com as listas, são listas simplesmente encadeadas, né, com encadeamento simples, e os elementos só são inseridos no final dela, ela só serve para inserir elemento para verificar o que tem dentro deles, tá? Como é a natureza do nosso grafo aqui, não vai precisar ser dinâmico, né? A gente não vai precisar ficar removendo e inserindo arestas do jeito, de qualquer, o tempo inteiro. A gente só vai inserir para construir ele e depois processar, tá bom? Mas a gente precisasse de algo dinâmico, né? A gente teria que mudar um pouco a implementação. Bem, na prática, né? Usar lista de adjacências, pois a maioria dos algoritmos é baseado na iteração de vértices adjacentes a V. Então, se eu tenho um vértice V e eu quero saber quem são os adjacentes dele, basta eu ir na posição dele que eu já vou ter a lista com todo mundo que é adjacente a ele. Grafos do mundo real tendem a ser esparsos, uma enorme quantidade de vértices, de grau médio baixo. Então, se eu pegar todos os vértices do grafo, somar os graus de todo mundo e dividir pela quantidade de vértices, eu vou ter um valor baixo em relação a um grafo denso. Então, veja esse aqui. Eu tenho 200 arestas para um conjunto de vértices e esse aqui eu tenho o mesmo conjunto de vértices com 1000 arestas. Se eu calcular, olha lá, 50 vértices nos dois. Se eu calcular o grau médio desse e o grau médio desse, vai dar muito, muito, muito menor. Esse aqui, muito, muito, muito não, mas muito menor esse aqui. Ou seja, um grafo esparso é um grafo que não tem muitas conexões entre todos os vértices, enquanto um denso tem. A aplicação boa de matriz de adjacência seria para grafo denso, porque a gente não perde a gente não perde tempo, tanto tempo processando a linha ou a coluna daquele array de duas dimensões, tá? Mas a gente vai usar mesmo na prática as listas de adjacências. Bem, tem uma implicação, olha aqui outro errinho, né? Listas. Vamos corrigir já o outro. Estava até seguindo a outra apresentação, né? Mas não tem problema. Listas. Vamos salvar. Vamos salvar. Bem, as implicações que eu estava falando, né? Então, uma das três representações que a gente viu, a gente vai usar a lista de adjacências, por isso que ela está destacada aqui mais claro. Conjunto de arestas, matriz de adjacências, listas de adjacências. Qual que é o espaço que eu gasto, né? Qual que é a minha ordem de crescimento, de ocupação em memória, né? Conjunto de arestas, o espaço que eu gasto ele é proporcional diretamente, né, à quantidade de arestas. Quanto mais arestas, mais espaço eu gasto. Matriz de adjacências, eu gasto o quadrado da quantidade de vértices. Então, se eu tiver 1000 vértices, eu vou ter um array de duas dimensões, é uma matriz representando esse grafo de 1000 por 1000, né? Que dá 1 milhão de posições. E numa lista de adjacências, eu gasto proporcional à quantidade de arestas e à quantidade de vértices. Ou seja, eu tenho V listas de adjacências, onde se eu somar as arestas de todo mundo, se eu somar a quantidade de elementos que tem em cada uma desses vértices, eu vou ter, na verdade, 2Z, né? Porque eu tenho a ida e a volta, eu tenho a codificação tanto numa posição quanto na outra. Bem, qual que é o tempo que eu gasto para adicionar arestas nos grafos com essas representações? Conjunto de arestas, basta eu inserir mais um elemento na lista. Na matriz, basta eu ir na posição na posição VW, na posição WV e marcar como verdadeiro. Só que não permite aresta paralela. Na lista de adjacências, basta eu ir na posição V e inserir o W na lista dele e na posição W inserir o V na lista. Então, também é constante, tudo constante. Verificação se existe aresta entre V e W, ou seja, se eles estão conectados, né, diretamente, se eles são adjacentes. No conjunto de arestas, eu preciso percorrer toda a lista de arestas. Aqui verificando. Na matriz, é 1, porque basta eu ir na posição VW, na posição WV, que eu
vou verificar se é verdadeiro ou se é falso. Então, isso aqui é rápido. Na lista de adjacências é o grau de V, porque é a quantidade de elementos que eu tenho na lista de adjacências do V. Ou pode ser grau de W também, tá bom? Porque é só ir na posição do V ou do W e verificar se o W ou se o V está lá. Tudo bem? Iterar pelos vértices adjacentes de V. Aí agora sim. Agora sim não, perdão. Aqui é só grau de V. Por que que aqui que é o nosso gargalo, vamos dizer assim, né? Porque os nossos algoritmos são baseados em interação de vértices adjacentes a V. Quando eu tenho conjunto de arestas, eu vou ter que percorrer todas as arestas fazendo essa coleta, verificando quem está ligado a V. Isso é um problema. Pode ser que eu fique processando demais. Matriz de adjacências. Eu tenho que percorrer toda a linha ou toda a coluna do V, verificando quem está marcado como true. E na lista de adjacência é o que a gente tem a gente tem um crescimento melhor, porque é o grau do V. Basta eu ir na posição V e verificar quem são e pegar aquela lista inteira de elementos que são de vértices que são adjacentes a V. Tudo bem? Agora alguns algoritmos simples, tá, pessoal? Grau de um vértice. Entrando um grafo, perdão, em um vértice V, eu inicializo o grau com 0, percorro os adjacentes de V, incremento o grau e retorno o grau. Poderia simplesmente retornar o tamanho da estrutura de dados que está armazenando o grau daquele vértice, tá? Isso aqui. Mas aqui dá uma implementação mais genérica, né? Pensando nas três. Grau máximo. Qual que é a ideia? Percorro todos, para cada vértice eu calculo o grau e vou guardando o maior em max. Então, max igual a 0, degree igual a 0, degree sem inicializar. Percorro todos os vértices, então eu vou de 0 até v menos 1. Calculo o grau daquele vértice. Se o grau que eu calculei é maior que o max, que iniciou em 0, que é o menor grau possível, né? Se o meu grafo nenhum vértice estiver conectado, max igual a degree, para eu armazenar o máximo e retorno o máximo. Grau médio, o que eu faço? Eu pego a quantidade de arestas e divido pela quantidade de vértices. Eu dou um double aqui, pessoal, dou um cast para double aqui, isso aqui até faltou Vamos copiar esse aqui e colar aqui, ó. Vou fazer isso na outra também. Cor, né? Opa, errei. Aqui. Multiplica por 2, né? Por que multiplica por 2? Porque a gente tem a codificação de duas vezes, né? Lembram disso? A gente tem a marcação da ida e da volta. Ida e volta, entre aspas, né? A gente tem VW e WV codificados, tá? Então, grau médio. Quantidade de loops. Então, eu percorro todos os vértices. Se o V for igual a W, eu conto, ou seja, se o W tem como adjacente o V, que são o mesmo nó, né? Depois divide por 2, porque usando a implementação de lista de adjacências, a gente tem sempre duas também. Bem, acho que deu para entender, né? Depois, as implementações, pessoal, estão no pacote Implementations Nonlinear Graph. Então, tem as implementações com matriz de adjacências, a ADJ Matrix Graph, e a implementação com listas de adjacências, certo? Tem outras coisas aqui. Tem o digrafo, que é o grafo direcionado. Depois a gente vê ele, depois no final dessa apresentação a gente vai ver ele. E aqui tem com a matriz de adjacência também. E tem depois, pessoal, as implementações de grafo e de digrafo ponderados que ficam para a aula que vem, que são essas duas aqui, esses dois aqui, e a gente vai precisar também da classe add para representar uma aresta, porque agora a aresta vai ter peso, tá? Enquanto no grafo e no digrafo, que não são ponderados, a gente não precisa disso. Então, voltando aqui, né? Então, agora a gente vai ver o nosso primeiro algoritmo aí de processamento de grafo. Os dois fundamentais.
E agora que a gente vai consumir vários slides para a gente fazer simulação. O primeiro deles é a busca em profundidade. A gente já executou algo análogo a isso, são os percursos nas árvores binárias. Os percursos em pré-ordem, ordem e pós-ordem. Então, para fazer uma analogia de grafo com algo do mundo real, a gente pode pensar na exploração de labirintos, ou seja, explorar todas as intersecções do labirinto. Eu quero andar no labirinto inteiro, quero explorar ele inteiro. Então, esse grafo labirinto aqui, cada vértice é uma intersecção do labirinto e cada aresta é uma passagem. Então, vejam, a gente tem o desenho do labirinto aqui, um desenho, parece o Pac-Man, né? O joguinho do Come Come. Para cada intersecção entre caminhos, eu tenho um vértice. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse. Qual que é? Esse aqui. Isso, esse aqui. Esse aqui tá ligado em um. Eu sempre como bola aqui. Esse aqui é esse. Isso aqui é isso. Isso. Então, é esse aqui. Esse vértice aqui é o que está marcado. E a passagem são as ligações entre os vértices. Por exemplo, imagine, vejam isso aqui, né? Então, eu tenho um caminho aqui. O cotovelo aqui, a volta não é marcada como intersecção, tá? Da forma que está representado. Poderia ter também. Não teria problema nenhum, tá? Então, essa intersecção é um vértice, essa intersecção é outro vértice, essa intersecção é outro vértice e essa intersecção é outro vértice. E assim por diante, tá bom? Só para a gente entender, tá? Então, um exemplo aí, né? Exploração de labirinto de tremor. Qual que é o algoritmo? Desenrolar um carretel pelo caminho passado, marcar cada intersecção e cada passagem visitada, voltar os passos feitos quando não houver caminhos que não foram visitados. Então, qual que é a ideia? Você entra no labirinto com um barbante ou alguma coisa, você vai desenrolando esse barbante, ou seja, vai indicando por onde você passou. Chegou numa intersecção, você pega um caminho onde não tem barbante. Vai ter uma hora que você vai chegar no barbante de novo, você vai chegar num lugar que você não tem saída. Então você volta até a passagem onde você começou a desenrolar esse barbante, tem mais caminhos e vai percorrendo, percorrendo, percorrendo. Vai ter um momento que você vai ter percorrido todas as arestas. Todas as arestas não, todas as intersecções. Então vejam, um exemplo, né? O cara entrou aqui, ele foi desenrolando, chegou aqui. Chegou aqui, ele tem três opções. Pode escolher qualquer uma das três. Pegou esse caminho aqui, foi desenrolando, chegou aqui. Agora aqui ele tem um caminho ainda assim barbante. Então ele pega o caminho, vem para cá, volta, né? Porque aqui ele chegou aqui e optou por voltar, tá certo? Porque ele quer continuar a exploração a partir desse ponto aqui. Mas ele poderia ter vindo para cá, não tem problema, tá certo? Porque eu tenho outro caminho disponível aqui. Então ele escolheu esse caminho. Veio para cá, chegou aqui. Ah, não, quero voltar. Voltou, voltou. Vou explorar outro caminho. Explorou para cá. Tinha duas opções. Veio para a esquerda. Aqui ele tinha duas. Aqui ele só tem uma opção. Ele vai e volta e depois volta. Então, percorrer, olha lá, ó, explorar todas as intersecções, explorar todos os vértices, tá certo? Então, o primeiro uso aí, né, historinha, né? Teseu entrou no labirinto para matar o monstruoso Minotauro. Ariadne instruiu Teseu a usar um carretel para permitir que ele encontrasse o caminho de volta ao Teseu, matando o Minotauro lá dentro do labirinto. Então, imagine que o Minotauro esteja no centro do labirinto, o Teseu quer entrar nesse labirinto, chegar lá no Minotauro, matar ele e depois voltar. Essa volta ele usa o barbante que ele foi desenrolando. Então, aqui no caso, entrou aqui, veio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Vamos fazer o desenho? Tem o recurso, a gente usa, né? Só que eu vou ter que usar o meu programa, porque senão um azulzinho. Vamos lá.
Saiu daqui, veio para cá. Chegou aqui, tinha duas opções. Escolhi vir para cá. Beleza, voltou. Foi, 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 foi. Aqui tem duas opções, mas vamos supor que o algoritmo escolheu ir para cá primeiro. Vai faltar explorar aqui, tá certo? O algoritmo vai voltar ali uma hora. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Opa, cheguei em outra intersecção. Posso decidir, ó, eu continuo indo em profundidade, que é o que normalmente vai acontecer, ou eu volto. Vou continuar. Duas opções. Posso ir para a esquerda, posso ir para a direita. Vou falar que vou para a esquerda. Duas opções. Vou para cá. Ah, não tem nada. Volto. Duas opções de novo. E para cá. Acabou. Vou para o outro. Acabou. Agora acontece, eu tenho que voltar. A execução vai voltando. Pá, 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 pá. Ah, não, voltou aqui, né? Ó, comi bola. Vem pra cá. Duas. Pra cá. Duas opções. Entenderam qual que é a ideia? A gente vai percorrendo o labirinto de forma a percorrer todos os vértices. Vamos ver se eu chego no final. Cheguei. Mas, durante a execução do algoritmo, a cada bifurcação, ele toma uma delas e continua andando. Aqui eu escolhi sempre a bifurcação certa, vamos dizer assim, né? Nesse último pedaço. Mas não é a garantia que a gente vai encontrar na primeira passada, tá certo? Porque a lista de adjacências, cada uma vai estar implementada de um jeito. Vai estar inseridos os valores de um jeito, né? Ah, então, aqui exemplo, um outro exemplo com um labirinto um pouco maior, né? Então, a busca em profundidade, agora a gente está pensando mais no algoritmo, né? Percorrer sistematicamente os caminhos dentro de um grafo. A ideia é imitar a exploração de um labirinto. Aplicações típicas: encontrar todos os vértices conectados a um vértice S, encontrar um caminho entre dois vértices. Como implementar? Então, aí a gente vai dividir a implementação do algoritmo em outra classe. Vai ser a nossa classe DFS, ou Depth First Search, né? Que é o nome em inglês do algoritmo de busca em profundidade. O que a gente faz? Ele é um algoritmo recursivo. Então, a gente visita um vértice V que vai estar entrando como parâmetro. O que a gente faz para visitar um vértice V? A gente marca o V como visitado e depois, recursivamente, a gente marca todo mundo, a gente visita todo mundo que não estiver marcado, todos os Ws que não estiverem marcados, que não são adjacentes a V, tá certo? Então, encontrar todos os vértices conectados a S e ao caminho correspondente, imitar a exploração do labirinto, algoritmo, usar recursão, rolo de linha, marcar cada vértice visitado, retornar os passos feitos quando não houver caminhos que não foram visitados. Então a gente vai dividir esse algoritmo usando um design pattern, né, um padrão de projeto, né, para desacoplar o tipo de dados graph do algoritmo de processamento. Então a gente cria um objeto tipo grafo, estrutura ele, né, passa todas as arestas dele, passa o grafo para a rotina de processamento de grafos, que vai ser o nosso DFS, e a gente consulta a rotina de processamento para obter as informações desejadas. Então a gente cria o grafo, passa para um objeto da classe que vai processar ele, na construção já vai ser processado e no final a gente já tem, depois da construção desse objeto da classe do algoritmo, a gente já vai ter a resposta. Então, para implementar a busca em profundidade, a gente vai usar é, é, duas estruturas de dados, né? Um array de boolean, que vai chamar de marcado, e um array de inteiros chamado de add to, ou de aresta até, tá bom? E é lógico, aonde eu estou começando o processamento, tá? A gente vai ter um método privado chamado DFS, que é o que vai ser invocado no construtor, e depois os métodos para verificar o que a gente quer saber. Se existe um caminho de V até um outro vértice, do meu vértice original source até um V, e qual é o caminho até V. Tudo bem? Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui. Olha a implementação é relativamente simples. Então, eu tenho o marked e o add. Então, a gente inicializa as estruturas de dados aqui internamente. O marcado ele vai estar como falso, a gente não precisa mexer com ele. E o add to vai estar como valendo zero para todo mundo.
tá bom? 0 não. Vai estar valendo o próprio vértice. Quer ver as implementações dos algoritmos? Estão aqui, ó. Algorithms, Graph. Tem várias implementações que a gente não vai estudar, tá certo? Depth First Search. Olha lá. A inicialização das estruturas é só criar mesmo. Olha lá. Cria o Edge to, cria o Marked. Então aqui a gente vai ter um array tudo com 0, um array tudo com falso. E aí executa o DFS no grafo pelo vértice de fonte, né? Vértice de origem. Na hora que invoca o DFS no construtor, ele passa o grafo, passa o vértice, marca o vértice como visitado, esse marked, né? E para cada adjacente W do V, se ele não estiver marcado, eu rodo o DFS e calculo o edge to, que é a aresta até, ou seja, eu chego em W a partir de V. Vamos ver a simulação? Então, olha lá, ó, os vértices, o array de marcados depois da construção, o edge to nosso vai estar tudo inicializado com 0, mas a gente poderia passar lá e inicializar todo mundo com -1, nesse caso aqui não vai ser necessário, e os vértices adjacentes, a nossa lista de adjacência para cada um, nossas listas de adjacências para cada um dos vértices. Então aqui, relembrando o que é o algoritmo, né? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer com fonte em 0, tá bom? 0 vai ser a nossa fonte. A gente vai instanciar o DFS passando 0 lá no source. Então, o que ele faz, pessoal? Ele vai entrar o 0 aqui no V, marca o V como visitado e visita recursivamente todos os adjacentes do V, verificando quem não está marcado e assim por diante. Então, vamos lá, ó. Vai começar pelo 0. Marca o 0. Então, vejam, a tabelinha lá já está um T, né, de true. E agora, para cada um dos adjacentes do V, do 0, que não estiverem marcados, a gente chama o DFS de novo. Então, a gente vai processar o 6 primeiro. 6 está marcado? Não, não está marcado. Então, roda o DFS no 6, que implica em marca o 6 como visitado, fala que chegou no 6 a partir do 0, que é essa parte aqui do algoritmo, certo? Que é depois, né, do... A gata está aqui, tormentando. Na verdade, isso aqui até vai acontecer depois, mas não tem problema, porque o resultado é o mesmo, tá? Vai acontecer depois da visita. A gente já está marcando aqui para saber o que está acontecendo. E vai para os adjacentes do 6. Os adjacentes do 0 parou no 6, ainda tem o 2, o 1 e o 5 para processar. A gente já está no 6 porque é recursivo. Então, o 0 é adjacente do 6, o 0 está marcado? O 0 já está marcado, ele já foi visitado, então eu volto. Vou para o 4. O 4 está marcado? Não. 4 não está marcado. Marco 4, marca que chegou no 4 a partir do 6, então é o edge to. Isso aqui vai acontecer depois do DFS do 4, mas tudo bem, não tem problema. O que eu estou querendo dizer é depois que visitar toda a lista, mas para a gente não se perder no que está acontecendo, poderia até inverter a ordem, né? Colocar o edge to antes para fazer mais sentido aqui a simulação, mas não tem problema nenhum, tá? Dá para entender exatamente isso que vai acontecer mesmo sendo feito depois. A gente está no 4, adjacentes do 4, na ordem daqui, ó. 5, 5 está marcado? Não, marco o 5. Adjacentes do 5, quem são? O 3, o 4 e o 0. 3 está marcado? Não, marco o 3. Fala que chegou no 3 a partir do 5. Adjacentes do 3, o 5 está marcado, não faz nada. O 4 está marcado, não faz nada. Terminaram os adjacentes do 3. Volta a recursão. Qual que foi o último antes do 3 que estava sendo processado? O 5. Essa memória a gente vai ter pela pilha de execução, né? A gente não precisa marcar isso, armazenar isso. Então, do 3 eu volto para o 5, estou no 5. O 5 eu continuo a consulta na lista de adjacências. O 4 está marcado, não faz nada. O 0 está marcado, não faz nada. Terminou a lista de adjacências do 5, volta para quem veio, por onde chegou no 5, que foi o 4. O 4 continua a lista, falta o 6 e o 3. O 6 está marcado, o 3 está marcado, não faz nada. Acabou a lista do 4. Eu cheguei no 4 por onde? Pelo 6. O 6 eu já percorri a lista dele. Eu fui para o 0, ele estava marcado, lembra? Eu fui para o 4,
fez toda essa andança aqui dentro. Terminou o 6, volta para o 0. O 0 ainda falta o 2, o 1 e o 5. Vai no 2, o 2 não está marcado. Marca o 2, processa a lista de adjacentes do 2, que só tem o 0 está marcado, não faz nada, termina. Volta para o 0 vai para o próximo adjacente dele, que é o 1. O 1 não está marcado, marca o 1, vai processar o 1. A lista de adjacentes do 1 tem o 0, vai no 0, o 0 está marcado, não faz nada, volta. Terminou a lista do 1, volta para o 0, porque ainda tem coisa para fazer no 0. Tem mais um adjacente, não é? Vai para o 5 está marcado. Terminou a lista de adjacentes do 0, quer dizer que não vai mais haver chamada recursiva, porque ele é a fonte. Então, o cálculo da árvore de busca de profundidade acabou de ser feito. E ele está codificado justamente nesse array add2 agora. Veja, essa aqui é a árvore. Então, na hora que a gente executar o método path2 ou hasPath2 da classe DFS, ela vai verificar exatamente, bem, existe caminho entre o vértice 5 e o vértice 0? Existe, porque eu consigo traçar um caminho, vejam, da onde que eu cheguei no 5? Eu cheguei a partir do 4. Da onde eu cheguei no 4? Eu cheguei a partir do 6. Da onde eu cheguei no 6? Eu cheguei a partir do 0. Muito bem, eu estou consultando o 5, que foi onde eu comecei, e eu cheguei no 0, que é a fonte, então quer dizer que existe um caminho. Tudo bem? A gente começa do fim para o começo. E o algoritmo está implementado aqui, hasPath2. Eu não preciso necessariamente percorrer o vértice também, né? Basta eu verificar, é lógico, é muito mais rápido, se o vértice V, porque como eu saí da fonte e se um vértice do grafo foi visitado saindo dessa fonte, quer dizer que existe um caminho. Aí esse aí que eu tinha falado é o cálculo do caminho, tá certo? Como que eu retorno o caminho. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Então, reassistam essa parte do vídeo até vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Essa parte do add2, eu acho que eu até vou inverter ali no código para ficar mais claro, tá? Só que aí vai implicar em eu mexer também no algoritmo, né? Eu vou pensar depois com calma, tá certo? Faz 10 anos já que eu dou essa aula, né? Assim parece que funciona melhor, tá bom? Bem, agora a gente vai ver o outro algoritmo. A gente está com 40 minutos nessa parte, a outra acho que já deve ter tá quase uma hora já de aula, né? Vai ver o outro algoritmo de processamento de grafo, que é a busca em largura. Então, o objetivo é encontrar todos os vértices conectados a S pelo menor caminho possível, pela menor quantidade de pulos, né? Então, a gente precisa utilizar uma fila para armazenar os nó adjacentes que não foram visitados. Então, em aplicações típicas, encontrar a menor quantidade de pulos em uma rede de telecomunicações ou a base para algoritmos de caminho mínimo aplicados em grafos ponderados. Como que funciona? Inicializar a busca por um vértice fonte, que será inserido em uma fila. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai desenfileirando os elementos e processando eles, tá? Algoritmo. Insere S em uma fila e marca S como visitado. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente desenfileira o vértice V, o mais antigo da fila, ou seja, o que entrou antes, né? E enfileira cada vértice adjacente a V que não tenha sido visitado e marca como visitado. E além disso, a gente tem que marcar qual que foi o caminho que aconteceu, o add2, e a distância, tá? Então, a gente vai ter agora mais duas coisas, né? Mais um array. O dist2, que é a distância até, e tem o infinity integer max value aqui, é só para marcar as distâncias como máximas aí antes de começar a execução, porque eu só vou ter as distâncias válidas, né? Aqui, ó, breadth first search. Lá, ó, inicializo o dist2 com o infinito, tá? Porque inicialmente cada vértice, a distância dele a ele mesmo é infinita, aqui só para indicar que não tem distância, tá certo? Vamos lá, então. Aqui a implementação, né? Marcado add2 dist2, roda o BFS no breadth first search, só que agora é um algoritmo iterativo, ele não é recursivo.
Cria a fila, enfileira o S, marca o S como visitado. Enquanto a fila não estiver vazia, desenfileira o V, percorre os adjacentes do V, cada W adjacente de V. Se W não tiver marcado, enfileira o W, marca, põe que a aresta, marca a aresta até, né? Fala que chegou em W a partir de V e calcula a distância. Qual que é a distância para chegar em W? A distância que eu levei para chegar em V mais 1, porque eu estou dando um pulo a mais. Vamos ver isso acontecendo? Então, um grafo menor aqui agora, né? Então, a gente começa o processo. Vai começar pela fonte 0 de novo. Enfileira o 0. 0 entrou. Marca. E agora aquele processo. Enquanto a fila não estiver vazia, a fila está vazia? Não. Então, desenfileira o 0. Percorre os adjacentes dele. Quem são os adjacentes do 0? O 5, o 1 e o 2. E vai fazendo o que para cada um deles? Fala que chegou a partir dele, calcula a distância e marca. Então, 5. Estou no 5. Marca o 5, põe na fila, fala que chegou no 5 a partir do 0. E a distância para chegar no 5 é a distância para chegar no 0, que é 0 mais 1. É o que está sendo feito aqui, ó. Aqui, tá? Então, continuando. Próximo adjacente do 0 é o 1. 1 está marcado? Não. Marca o 1, fala que chegou no 1, informa, né? Insere lá no array que chegou no 1 a partir do 0. E a distância para chegar no 1 é a distância para chegar no 0, que é 0, mais 1, que vai dar 1. Vai para o próximo adjacente do 0. Tem? Tem. É o 2. O 2 está marcado? Não. Coloca o 2 na fila. Estão vendo a fila crescendo? O fim é lá direito aqui para a gente seguir a nossa ideia que a gente está implementando lá no começo da disciplina. Marca o 2 como visitado, chegou no 2 a partir do 0, e a distância para chegar no 2 e a distância para chegar no 0, mais 1. O 0 ainda tem adjacente? Não, eu terminei o caminho do 0, eu terminei de processar, fazer a busca em largura do 0, só os vizinhos dele diretos. Agora eu preciso fazer a busca em largura de cada um dos vizinhos do 0. Ou seja, é a fila. Enquanto a fila não estiver vazia, eu desenfilero. Quem que vai sair? O 5. Saiu o 5. Vou percorrer os adjacentes do 5, é o 0 e o 3. O 0 está marcado, eu não faço nada. O 3 está marcado? O 3 não está marcado. Então, eu marco 3, cheguei no 3 a partir do 5, e a distância para chegar no 3, lá do 0 para chegar no 3, é o quê? É a distância para chegar no 5, que é 1, mais 1, que vai dar 2. Certo? Os adjacentes do 5 terminaram. O 3 entrou na fila. O 5 termina e eu desenfilero o 1. O 1, quem são os adjacentes do 1? O 0 e o 2. O 0 está marcado? Tá, não faz nada. O 2 está marcado? Tá, não faz nada. Terminaram os adjacentes do 1. A fila não está vazia, desenfilero o 2. Quem são os adjacentes do 2? O 0, o 1, o 3 e o 4. O 0 está marcado, não faz nada. O 1 está marcado, não faz nada. O 3 está marcado, não faz nada. O 4 não está marcado, marca o 4, fala, informa, né? Insere lá que chegou no 4 a partir do 2. E para eu chegar no 4 da fonte 0, é eu chegar no 4 da onde eu cheguei, a distância para chegar no 4 da onde eu cheguei, que é a distância para chegar no 2, que vale 1, mais um pulo, que vai dar 2. Certo? O 2 não tem mais adjacente, terminou. Desenfilero, porque a fila não está vazia. O 3, adjacentes do 3, o 2, o 5, o 4. O 2 está marcado, o 5 está marcado, o 4 está marcado. Terminaram os adjacentes do 3, a fila ainda não está vazia. Desenfilero o 4, adjacentes do 4. 2 está marcado, não faz nada. 3 está marcado, não faz nada. Terminaram os adjacentes do 4, a fila está vazia, o algoritmo terminou o processamento. Então, a gente tem agora a árvore aí da busca em largura. Vejam que, enquanto na busca em profundidade a gente vai ter coisas desse tipo, árvores de busca em profundidade mais profundas, porque o caminho é sempre indo profundamente e voltando para ir até a gente não achar mais
alternativas, na busca em profundidade, se a gente olhar aqui esse grafo, vocês vão ver que a gente consegue dividir ele em níveis. É o 0, o 5, o 1 e o 2. O 5 está ligado no 3 e o 2 está ligado no 4. E as distâncias são exatamente isso. Por exemplo, para chegar no 3, 3 está aqui é um 2, né? Ó. Quantos pulos eu dei do 0 até para chegar no 3? 1, 2, que é o que está codificado aqui. Tudo bem, pessoal? Então, busca em largura. Bem, verificação de conectividade. Um outro algoritmo. O que é? Eu quero calcular os componentes conexos. A gente viu já que a gente tem uma forma muito eficiente de fazer isso com o Union Find. Se a gente construir o grafo usando o Union Find, ligando dois elementos, a gente já vai ter a resposta direto de uma forma bem eficiente. Mas se eu já tiver o grafo e eu quiser verificar se dois elementos estão conectados, se eles estão conectados a partir de qualquer caminho, mas para o grafo inteirinho verificar quais são os componentes conexos, a ideia é utilizar o algoritmo aí de componente conexo. O que a gente faz? Um componente conexo é um conjunto máximo de vértices conectados em um grafo. Qual que é o processo, pessoal? Para cada vértice, a gente roda o DFS de forma isolada e aí a gente vai construir os componentes conexos. Tem as estruturas de dados que precisam aqui. O que tem de novidade? Não tem mais o add_to nem o dist_to, porque a gente não precisa disso. A gente tem o tamanho para indicar a quantidade de elementos daquele componente conexo e o identificador dele para marcar os vértices com um determinado identificador para dizer que ele faz parte de um conjunto. Então, inicializa as estruturas de dados, os arrays, né? E aí roda, olha só, para cada vértice, se ele não estiver marcado, eu rodo o DFS e conto mais um, que esse count vai ser utilizado como identificador toda vez que eu entrar no DFS. O DFS que muda aqui são essas duas linhas aqui que não tinha no anterior, tá bom? E não tem o add_to aqui dentro, né? Eu acho que eu vou colocar esse add_to depois dentro o outro lado e atualizar os slides. Vou pensar ainda. Então vejam, para esse grafo aqui, que é o nosso grafo inicial, a gente vai fazer busca em profundidade. Então a gente vai para cada vértice, tá? Por isso que agora tem uma flechinha, a gente vai percorrer todos os vértices fazendo busca em profundidade em cada um. Começou pelo 0. O 0 tem o 6, não está marcado, faz parte dele, então marcou o ID como 0. E o tamanho está aumentando, tá vendo? Porque eu estou aumentando o tamanho desse componente. O 6 tem o 0 e o 4. O 4 não está marcado, vai para o 4. O 4 agora tem o 5, o 6 e o 3. O 5 não está marcado. O 6 está marcado, o 3 ainda não, mas foi para o 5. É a execução que a gente viu anteriormente, tá certo? Vejam, eu estou marcando o identificador de cada um dos componentes com o valor do count, certo? O 5 vai para o 3 não está marcado, marca o 3, põe o identificador dele. E o size aqui está 0 para todo mundo, menos para o 0, porque é o componente conexo identificado com 0, que vale 5, tá bom? Aqui é a identificação do componente que vai dar a posição do array. Então, componente 0 não é o vértice, tá certo? O 0 faz parte do componente 0. O 3 faz parte do componente 0 e assim por diante. Então, continua a busca em profundidade até que eu percorri todo mundo que eu alcanço a partir do 0. Então, eu vou ter um componente conexo com 7 vértices. Se a gente contar aqui, a gente vai ter 7, né? 1 mais 3, 4, mais 3, 7. Todo mundo é do componente 0, né? Do vértice 0 é do componente 0, tá? Então, a gente terminou ali. Não tem mais adjacente no 0, que foi a fonte. Agora, vai rodar o DFS para o 1. Só que o 1 já está marcado. Como o 1 já está marcado, quer dizer, ele já passou, ele já foi encontrado em algum componente conexo, eu não preciso processar ele. Para o 2 a mesma coisa, para o 3 a mesma coisa, para o 4 a mesma coisa. Ah, e outra coisa, na hora que terminou o DFS do 0, incrementou o contador, que agora o próximo componente conexo que for ser processado, o identificador dele vai ser 1. Para o 5 não tem nada, para o 5 está marcado, o 6 está marcado, agora eu chego no 7, o 7 não está marcado. Marca o 7, começa a fazer a busca em profundidade do 7, marcando o identificador dele como 1 e o tamanho dele é... O tamanho está aqui, tá vendo, gente? Ó, o tamanho do componente conexo do 7, que é identificado com 1, está aqui. Ó. Só toma cuidado com isso, tá? Você bater o olho aqui, você não vai achar. Você vai achar no 1, que bate com o ID, tá? Posição 1.
Então, contou, né? Marcou o 7. Adjacente do 7 é o 8. O 8 não está marcado. O 8 tem o 7 como adjacente. Marco o 8 com o identificador 1. O tamanho aumentou, né? Porque agora é 2. E vai terminar o DFS do 7, porque o 7 não tem mais adjacente. O 8 já voltou para o 7 está marcado. Incrementa o contador, vai para o 8. O 8 já está marcado, quer dizer que o 8 já foi visitado em alguma das buscas que foram feitas, que no caso foi a que a gente acabou de fazer, mas o algoritmo não sabe disso. O 9 não está marcado. Agora, o count incrementou aqui na hora que terminou o 7. Eu uso o count para identificar o componente conexo do 9, marco 9. A quantidade de elementos desse componente conexo é 1. Então, posição 2, eu tenho 1 aqui. E eu vou para os adjacentes do 9. O 11 não está marcado, marca, fala que o componente conexo dele é o 2 e incrementa o contador de elementos do componente conexo. O 12 não está marcado, marco 12. O componente conexo do 12 é o 2 e eu aumentei a quantidade de elementos do componente conexo. Próximo adjacente do 9 é o 10. O 10 não está marcado, marco 10. O componente é o 2, incrementa a quantidade de componentes, de vértices no componente, que acaba tendo 4. Agora, vejam. Aqui a ordem... Ah, não, gente. Do 11 eu fui para o 12, tá certo. Aí o 12, não, o 12, os adjacentes do 12 já estavam marcados, que era o 9 e o 11. Aí o 9 processou o 10, tá certo. Fez o que a gente fez o que eu tinha falado. O 10, ele tem adjacente o 9, não faz nada. O 9 vai para o último adjacente dele, que é o 12, que já estava marcado. Terminou o processo, terminou a busca em profundidade. Então, entenderam o que está acontecendo? Fez a busca em profundidade aqui, tentou fazer para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, não fez porque eles já estavam marcados. Aí achou o 7 que não estava marcado, roda a busca em profundidade dele, vai percorrer todo mundo que está conectado no 7. O 8 já foi encontrado. Na hora que chegou no 9, é outro componente. Percorre, faz a busca em profundidade para o 9, percorre todo mundo, marcando o identificador, contando quantidade e assim por diante. Olha o algoritmo se estiver com dúvida, tá bom? E faz a simulação de novo. Aqui ela está mais resumida, né? Porque senão ia gastar muito tempo explicando. Então, agora, terminando, né? O 10 está marcado, o count incrementou, caso haja mais um componente conexo, né? No nosso caso não vai ter. O 10 já está marcado, então quer dizer que ele já foi visitado em algum dos DFS. O 11 também, o 12 também. Terminei o meu array de vértices. Os meus, array não, terminei os vértices que eu precisava visitar. Então, o que quer dizer? Eu tenho agora codificado nesses arrays id e size o componente conexo e o tamanho do componente conexo em determinado id. Então, eu tenho em verde aqui um componente conexo que é identificado com 0 e o tamanho dele é 7. Eu tenho outro componente conexo, está identificado aqui em laranja e em vermelho, com o identificador 1, e eu tenho dois elementos nele. E o terceiro está identificado aqui em 4, com o identificador 2, e eu tenho 4 vértices. Agora, para eu verificar se dois elementos quaisquer fazem parte do mesmo componente conexo, é só eu verificar qual que é o ID do 2 e qual que é o ID do 10. O ID do 2 é 0, o ID do 10 é 2. Eles estão no mesmo componente conexo? Não, porque o ID é diferente. Tá certo? De novo, aqui eu tenho um grafo pronto, eu quero calcular os componentes conexos. Se a gente estivesse já resolvendo um problema que a gente precisa disso aqui, seria melhor usar o Union Find, porque ao ponto que a gente vai ligando um elemento no outro, ligando um vértice no outro, a gente já vai construindo essa representação de componentes, tá bom? Então, por isso que chama conectividade dinâmica, né? A gente dinamicamente vai calculando a conectividade e aqui a gente está calculando depois do grafo estar pronto, tá bom? Pessoal, agora a gente eu só vou falar dos digrafos, não é dígrafo, tá bom, gente? Dígrafo tem acento. Digrafo é uma palavra em português meio aportuguesada, né? Que seria o digraph
do inglês. O que é um digrafo? É um conjunto de vértices conectados para a par por arestas direcionadas. Enquanto no grafo as arestas elas não têm direção, eu saio de um vértice e chego no outro, ou eu saio do outro e chego no primeiro, tanto faz. No grafo direcionado, elas têm direção. Eu tenho um vértice de onde eu saí e eu tenho um vértice onde eu cheguei. Uma analogia com o mundo real, a gente pode pensar numa rua que tem mão. Rua que não tem mão, eu posso ir e voltar. A rua que tem uma mão, a gente chama de mão, né? Eu só posso ir naquela numa direção, não posso voltar, tá bom? Então, algumas outras propriedades que acabam aparecendo, né? O grau agora, ele vai ser dividido em dois tipos de grau, o grau de saída e o grau de entrada. O grau de saída são quantos vértices eu consigo alcançar diretamente, né, adjacentes a um determinado vértice. Então, o vértice 6, eu tenho grau de saída 4, porque eu chego em 4 vértices a partir do 6. E grau de entrada são os vértices que chegam, são os caminhos que chegam num determinado vértice. Então, qual que é o grau de entrada do 6? É 2, porque eu chego no 6 a partir do 8 e a partir do 7. Outros sinônimos de grafo, pessoal, grafo direcionado, porque digraph, que é directed graph, ou grafo dirigido. Tá bom, pessoal? Caminho direcionado é igual caminho, só que agora a gente tem direção. E o ciclo direcionado, a gente só consegue ter um ciclo se a gente conseguir sair de um vértice e chegar nele mesmo. E é lógico, o caminho direcionado, o ciclo é direcionado também. Rapidamente, a API da classe dgraph, ela é parecida, só que a gente tem agora o inDegree aqui. O inDegree eu preciso calcular no processo que eu vou montando o grafo, porque se eu tiver que fazer isso dinamicamente, eu vou ter que percorrer todo mundo para saber quem tem como aresta de destino o vértice que eu estou querendo saber. Então, na construção do grafo, eu já vou armazenando isso. E o outDegree é só ir no vértice e ver qual que é o tamanho da lista de adjacência dele. Perceba, a lista de adjacência agora, ela tem direção. Eu não codifico mais ida e volta, eu só codifico um lado. Então, para esse grafo aqui, vejam, a aresta 6, 9, ela tá, o 6 tem o 9 como adjacente. Eu não tenho o 6 no 9. Olha a lista do 9. Eu tenho o 11 e o 10. A não ser que eu tivesse outra aresta aqui, agora uma aresta saindo do 9 chegando no 6. Aí eu teria ela codificada aqui. Mas, como ele é direcionado, eu só tenho uma direção armazenada. Não é igual no gráfico, eu tenho que ter os dois lados. Tá bom? Então, implementação, né? Manter um array vértice indexado, igual nas listas de adjacências do grafo, para armazenar as listas de adjacências. Na prática, usa a lista de adjacências. O que muda aqui, pessoal, dependendo da implementação? Vocês vão ver que muda aqui. Lista de adjacência. Qual que é a aresta? Qual que é o custo para calcular a aresta entre V e W? É o grau de saída de V. Espera aí, deixa eu ver, tem um negócio esquisito aqui, espera aí. É o acento. Só ver uma coisa aqui. Tá esquisitinho ali porque tá com uma equação e a fonte parece que não suporta um itálico aí. Então, aresta entre V e W é o grau de saída de V, ou seja, se eu quero saber se eu tenho um caminho entre V e W, o meu custo é ir na lista de adjacentes de V e verificar se tem o W lá. Iterar pelos vértices adjacentes de V, grau de entrada de V, ou seja, isso aqui, vocês sabem que eu tô com um pouco, eu tô achando que no livro tá esquisito. Até na hora que eu atualizei essa apresentação, eu achei que isso aqui tá estranho, porque iterar pelos os vértices adjacentes de V são o custo maior, se a gente for pensar, né? A saída do V, né? Tudo bem, é o grau do V, né? É o grau de saída. Os adjacentes de V saindo de V. Mas tem os que entram, né? Então seria o grau de entrada de V. Mas eu vou conferir isso aqui, porque até no livro eu achei que está estranho, tá bom? Mas a gente confere. Bem, os algoritmos de busca em largura e busca em profundidade, eu acho que tem conectividade aqui também. O que muda? Na busca em profundidade são os acessíveis a partir de V.
as mesmas coisas na busca, como estrutura de dados. Que muda praticamente nada, porque o ADJ já vai sair, já vão retornar os adjacentes de V. BFS é acessível a partir de V também. É a mesma coisa. O que muda é que na hora que isso aqui executar, só vai sair, só vão chegar para W os vértices que eu chego a partir de V. Tá? Então a gente precisa de outra implementação. Tá bom? Agora, pessoal, só para terminar, os exercícios. São bastante exercícios para fazer de novo. Tá? O que vocês vão ter que fazer? Apresente as árvores correspondentes às buscas em profundidade e em largura usando cada vértice do grafo abaixo como fonte. Apresente também a tabela com os dados da estrutura de dados que armazena os valores da execução dos algoritmos. Então, igualzinho eu fiz lá na busca em profundidade, vocês vão montar aquela tabela com o marked com o add to, tudo aquilo lá bonitinho, vão fazer no caderno, numa folha, e vão rodar o algoritmo de processamento de busca em profundidade para esse grafo aqui, usando a fonte 0. Aí faz, tem a lista de adjacência, a ordem que tem que ser percorrida aqui. Faz. Pois fonte 1, faz de novo. Fonte 2, faz de novo. Fonte 3, faz de novo. Fonte 4, faz de novo. E aquele caminho que vai ser gerado para montar a árvore em cada grafo. A mesma coisa para esse grafo aqui com 5 vértices, então a gente tem mais 5 itens. Mas, na verdade, vocês têm que fazer profundidade em largura. Então, isso aqui vão virar 10 itens, né? Porque é profundidade do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, depois largura de cada um. Aqui de novo. E depois esse aqui, que tem 10 vértices, são 10 de profundidade e 10 de largura. Então, vocês têm aí 10, 20, 40 itens para fazer. Tá bom? Precisa fazer absolutamente tudo, pessoal? Não. Faz uns 4 ou 5 de cada, tá certo? Para vocês verem, entenderem o funcionamento. E eu vou disponibilizar o gabarito para vocês poderem conferir também, aí fica mais fácil de verificar se está certo. Tudo bem, gente? Então, nossa aula de grafos e de grafos foi isso, foi uma aula bem mais extensa, né? Mas eu acho que é o suficiente. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, me mandem e-mail ou a gente resolve no plantão. Tudo bem, pessoal? Valeu aí, falou e até mais.